Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Nossa aula agora já vai se aproximar do século XX, certo? Já é o finzinho do século XIX, então ela vai compreender agora os aspectos da chamada Belle Époque, a Bela Época, e também relacionar um pouco com o processo que a gente já viu, o neocolonialismo, ok? Então, muita atenção, vamos progredir. Primeira informação. O que é essa Belle Époque? O que é essa Bela Época? Ela é um recorte histórico que recebeu esse nome, certo? Ela é um período de otimismo e prosperidade, sobretudo na Europa, ok? Qual é a característica desse período? É justamente esse otimismo e a falta de um conflito entre nações europeias naquele território ali europeu. Ela começa logo após a Guerra Franco-Prussiana, que a gente já viu, lá naquele processo de unificação alemã, certo? E ela só vai acabar no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, ok? Então ela vai se estender de 1871, o fim da Guerra Franco-Prussiana, e 1914, o início da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período aí de pouco mais de 40 anos, é o período chamado de Belle Époque, é o período que não teve aí conflitos na Europa entre as grandes nações europeias, ok? Por que conflito entre a Europa e nas grandes nações europeias? Porque as grandes nações europeias estendiam seus domínios para fora da Europa, coisa que a gente já viu, neocolonialismo, potências europeias atuando na África, atuando na Oceania, influenciando outros lugares do mundo, ok? Então, durante a Belle Époque, não houve conflito entre as nações europeias na Europa, ok? Coisas que a gente precisa destacar, certo? Esse período de otimismo, ele é essencialmente europeu, certo? Esse período de paz, ele é essencialmente europeu. Por exemplo, no Brasil, o que estava acontecendo enquanto na Europa se vivia a Belle Époque? Aconteciam diversas transformações, diversos conflitos, ok? Primeiro, a Guerra do Paraguai vai acabar ali já em 1870, certo? E vai gerar aquele período que a gente estudou, que é o declínio do governo do Dom Pedro II, já ali o declínio do segundo reinado, certo? Em 1871 vai haver a promulgação da Lei Áurea, aliás, perdão, da Lei do Ventre Livre. A Lei Áurea só vai ser promulgada em 1888. Tudo isso já é dentro da Bela Época. E em 1889 vai haver a proclamação da República, coisa que é assunto do ano que vem, mas aí também está inserido no período da Bela Época. Ou seja, é um período que não há grandes guerras entre nações, porém é um período que ainda existe conflitos, ok? Existem jogos de interesse, existem mudanças, existem acontecimentos ocorrendo, ok? Prosseguindo. Características da Bela Época. Primeira situação, como já foi mencionado, o otimismo. O pessoal europeu estava muito otimista, estava um período de paz, estava um período de prosperidade econômica, estava um período de avanço das ciências, estava um período da segunda revolução industrial. O que estava acontecendo com isso? Algumas invenções estavam sendo implantadas e outras descobertas. A democratização da eletricidade, no sentido de começar a ver linhas elétricas postas em algumas cidades da Europa, certo? Iluminação pública via elétrica. A Europa, através do neocolonialismo, vivia um processo de aumento de sua prosperidade, certo? Os países França, Inglaterra, Alemanha também, Itália também, mas principalmente França e Inglaterra, estavam vivendo um período de grande prosperidade econômica, ok? E tudo isso refletia no clima no interior desses países, certo? No estado de espírito dessas pessoas. Acreditava-se, inclusive, que os avanços da ciência eram tantos que no futuro todos os problemas da humanidade seriam resolvidos através da ciência, certo?
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o avião ele foi inventado nessa época. Então, só vocês terem a ideia dessas grandes mudanças, desse grande otimismo que a Europa vivia durante esse período, certo? Outras coisas importantes também foram as inovações artísticas, certo? Houve diversas inovações artísticas, a invenção do cinema também, a partir da instalação de luminárias públicas, de eletricidade, a Europa passou a ter uma vida social noturna, certo? Não que não houvesse atividades noturnas antes disso, mas essa vida social noturna passou a ser muito mais empreendida, certo? Muito mais participativa, um local para ver e ser visto, ok? Então as pessoas passaram a ter essa vida noturna e isso foram mudanças de hábitos que influenciaram até os dias de hoje. Então, tanto inovações artísticas quanto essa vida noturna, o comportamento das pessoas, as formas de comunicação, as formas de lazer foram alteradas nesse período, ok? Então, otimismo, prosperidade econômica, segunda revolução industrial, certo? Implementação de energia elétrica, implementação de novas tecnologias, por exemplo, o avião começou a se desenvolver, certo? E não somente isso, esse período de otimismo dos diversos países, principalmente França e Inglaterra, começou também a incentivar as suas perspectivas nacionalistas. A gente viu que o nacionalismo foi uma das correntes de pensamento político mais influentes no século XIX. Ele também vai estar presente nessa bela época, ok? Entre outras coisas, a noção de sua nação, de sua perspectiva do seu país ser o mais importante e ser o mais influente, ok? Isso foi algo tentado por todas as nações daquele período. Então, Belle Époque, ela foi um período de 1871, o fim da Guerra Franco-Prussiana, a 1914, o início da Primeira Guerra, e ele tem todas essas características, o otimismo das pessoas na Europa, a prosperidade econômica europeia, a segunda revolução industrial, diversas novas invenções que vão mudando o cotidiano europeu, né? Aí a socialização da vida noturna, as novas perspectivas artísticas e o crescimento do nacionalismo, ok? Tudo isso faz parte da Belle Époque. Então, esse é assunto de prova, ok? Muita atenção. Outra situação muito importante, também foi característico dessa época, é a partilha da África. A Europa não estava no otimismo, a Europa não estava vivendo um grande progresso científico e econômico, a Europa não se entendia como uma perspectiva da civilização mais avançada para a época. Então, como a gente viu em aulas passadas, existia o aspecto de pensamentos políticos do ideal civilizador, levar a forma de organização, as práticas europeias para outros países. Isso também envolve aspectos de imperialismo econômico, da relação do europeu, certo? Do país europeu com outras partes do mundo, a fim de desenvolver a economia, ok? Então você pode ver aqui, por exemplo, a influência da Europa na África. Isso ali no início da Belle Époque e no final da Belle Époque. Você vê essa grande área cinza, eram áreas onde os países europeus eles não interferiam. Após isso, teve diversas áreas aí que os países europeus começaram a influenciar, principalmente a Inglaterra, essa parte aqui laranja, e a França, essa parte aqui azul, ok? Vocês verem que a França e a Inglaterra tiveram um grande domínio sobre a África, essa influência cultural, certo? Mas não se limita à influência cultural, ela envolve também o imperialismo econômico e a dominação política, ok? É importante salientar que alguns países, como a Alemanha e a Itália, eles vão se sentir prejudicados nesse processo
de neocolonialismo. Eles vão olhar assim, pô, a Inglaterra e a França têm muitas terras, então elas vão crescer mais rápido, ter uma economia mais potente. Como dentro da perspectiva do nacionalismo, cada nação queria ser a mais poderosa, isso era visto de maus olhos, ok? Então isso vai começar a fazer com que se frutifique algumas rivalidades nacionais, certo? Rivalidades a respeito do porquê tal país tem mais áreas de colonização e o meu país tem menos, certo? E essas rivalidades vão se cristalizar e serão um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial também é assunto para o 9º ano, ok? A gente vai estudar no 9º ano, mas já ficam bem informados a respeito disso. Um dos motivos da Primeira Guerra Mundial vai ser o crescimento e as rivalidades entre essas nações europeias. Ok, pessoal? Para essa aula é isso e até a próxima aula.